A paz do Senhor, eis-me aqui mais uma vez. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, a partir do versículo 1, vai falar de um episódio que ocorreu em Cafarnaum, cidade litoral, cidade que alguns afirmam que era o quartel-general de Jesus, o QG de Cristo. E o texto vai iniciar nos falando que poucos dias depois, Jesus entrou novamente em Cafarnaum. E o povo ouviu falar que Jesus estava em casa. O texto vai nos falar que uma grande multidão foi ter com Jesus na sua casa. Diz o versículo de número 2: então muita gente se reuniu ali. Com qual propósito? De ouvir Jesus. Com o propósito de ver e ouvir Jesus ensinar as Escrituras. De ver Jesus curar os enfermos. Era tanta gente, que diz o versículo de número 2, que não havia lugar nem junto à porta. Estava tudo lotado. Eu imagino o tamanho dessa casa. Ela foi completamente cheia de pessoas para ouvir Jesus. Como é bom ouvir Jesus. Como é bom ouvir a palavra. Eram pessoas interessadas em ouvir Jesus, em ouvir a palavra. E a primeira pergunta que eu faço nessa manhã aos nossos corações é: nós temos esse interesse em ouvir a palavra? Em ouvir Jesus? Em ouvir uma pregação? É isso que diz o texto, que ele lhes pregava a palavra. Só que esta informação que chegou aos ouvidos das pessoas em Cafarnaum, que Jesus estava em casa, pregando a palavra, e quando Jesus pregava a palavra, ensinava a palavra, prodígios acompanhavam esse ministério de Jesus. Aí vai falar o versículo de número 3, que vieram alguns homens trazendo um paralítico. Eram 4 homens. Esses 4 homens estavam carregando uma maca, o qual estava um paralítico deitado. Que amor, hein? Desses 4 homens por este homem paralítico. Eles gastaram tempo, eles suaram, eles tiveram um desgaste físico com a intenção de levar este homem, este paralítico, este amigo a Jesus. Poderia muito bem nessa manhã falar sobre a obra missionária, levando paralíticos a Cristo. E levar paralíticos a Cristo requer tempo, requer desgaste físico, requer preparo físico, preparo mental, preparo psicológico,
preparo espiritual. Era o que tinham esses 4 homens, levando este paralítico até Jesus. Chegando na casa, a multidão era tanta que diz o texto que, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, houve um impedimento. E que impedimento foi este? Foi o impedimento de um muro? Não. Foi o impedimento de chuva, de um temporal? Não. Diz que havia um impedimento humano, que era uma multidão, não podendo levá-lo até Jesus. Um impedimento humano. Às vezes se levantam impedimentos humanos que impossibilita alguém de levar uma pessoa a Jesus. Como pode isto ocorrer? Eu conheço um casal já de idosos que um certo dia o marido, ele confessou que queria ser cristão, ser crente, salvo. E a mulher disse: não, você não vai ser crente, porque você não vai mais poder tomar sua cervejinha. Olha a conversa. Um impedimento humano. Quantas pessoas no meio da família, quantas pessoas no meio de um relacionamento conjugal se levanta como impedimento humano de alguém levar alguma pessoa a Cristo. Agora, a atitude desses quatro homens, desses 4 amigos deste paralítico, posso dizer assim, foi uma atitude excepcional. Uma atitude, como diz um professor meu, ele está no meu Facebook, quem sabe ele pode ouvir isso aí. Foi uma atitude fantástica, né? Uma atitude fantástica. Porque esses 4 amigos, eles, observando esse impedimento humano, que era uma multidão que impedia Jesus, ou seja, que impedia esses 4 amigos de levar o seu amigo paralítico até Jesus, eles tomaram uma segunda atitude. Qual foi a segunda atitude? Eles não desanimaram. Eles não desistiram. Eles não olharam para o tamanho da multidão, do impedimento humano. Porque no propósito destes homens ardia o desejo de levar o amigo na presença de Cristo. Quando nós temos esse desejo latente de levar alguém à presença de Cristo, nós não olhamos para o impedimento, nós não olhamos para o tamanho da barreira, do obstáculo. E estes homens, eles não olharam para o tamanho do obstáculo chamado multidão, que é o impedimento humano. A segunda atitude foi que eles também não olharam para o impedimento físico do local que Jesus se encontrava. Eles
ultrapassaram a barreira da matéria, parede. Eles não estavam preocupados com a parede daquela casa como impedimento. Diz o texto que quando eles viram o impedimento humano, eles foram ao encontro para solucionar o problema, vendo que o impedimento, corpo físico da casa, era mais fácil de ultrapassar do que o impedimento humano. Olha só a atitude deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, eles o que fizeram? Eles removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Olha só que preparo físico desses 4 missionários. Eles não calcularam esforço. Quem sabe eles não... Como é que... Mas olha só que desejo de levar este homem a Jesus. Eles subiram na casa. Eles subiram no telhado da casa. Que trabalho, hein? Carregar um paralítico numa maca para cima de uma casa. Todo cuidado era pouco, porque qualquer descuido, aquele paralítico poderia cair. Que cuidado daqueles homens! Que esforço aqueles homens tiveram! Que criatividade aqueles homens tiveram! Um missionário, ele tem que ser criativo e não medir esforços para levar alguém a Cristo. Agora, o que me chama a atenção, como eles colocaram aquele paralítico no telhado. Quem sabe eles não percorreram até a vizinhança pedindo uma escada emprestada. Quem sabe um não subiu e pediu uma corda emprestada para amarrar aquela maca e com muito esforço puxar aquela maca com seu amigo paralítico até o eirado, o local do telhado daquela casa. A lição que nós aprendemos é que o missionário, ele não deve e jamais deverá medir esforços, mas sim ter a criatividade de como levar um paralítico espiritual à presença de Jesus Cristo. Vamos para o texto. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto, abriram um buraco no teto. Não foi um buraco pequeno, para passar uma maca e um homem. Baixaram a maca, claro, com uma corda. Baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Terceira lição que um missionário deve ter na sua vida. Além dele não medir esforços, além dele ser criativo, é necessário ele chamar a atenção de Cristo. E o que é que chama a atenção de Cristo? O que é que faz Cristo nos enxergar diferente? Olha só. Baixaram a maca em que estava deitado paralítico, ponto. Vendo a fé. A fé. Quer chamar a atenção de Jesus? Tenha fé. Quer fazer Jesus olhar para a tua causa? Tenha fé.
Quer que Jesus tome uma atitude na tua vida, tenha fé. Vendo a fé que eles tinham. Que fé? Não mediram os esforços. Foram criativos. E a intenção era de chamar a Jesus que visse o seu amigo paralítico. Jesus disse quem? Ao paralítico. Depois que Jesus vendo a fé que eles tinham. Eles quem? Os 4 mais o paralítico. Diz aqui o texto: Filho, os seus pecados estão perdoados. Essa foi uma frase que motivou. Você sabia disso? Que essa frase bem aqui nesse episódio desse paralítico foi uma das frases que motivaram os chefes dos sacerdotes. Os chefes dos sacerdotes. Motivaram os mestres da lei, os escribas, os fariseus, a questionarem a Jesus, e que levou essa classe de pessoas a fundamentarem uma das acusações de Cristo no Sinédrio foi blasfêmia. Ele se diz filho de Deus porque ele fala que ele pode perdoar pecados. Foi uma das acusações de Jesus. Essa frase de Jesus, quando ele diz, filho, os seus pecados estão perdoados, motivou os mestres da lei a questionarem a Cristo e a usarem esta frase como acusação no sinédrio contra o Senhor dos céus e da terra. Olha o que diz o versículo número 6. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo, porque esse homem fala assim, está blasfemando. Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Ele está blasfemando. Ele é um mentiroso. Ele é um farsante. Só Deus pode perdoar pecados. Só que Jesus, no versículo de número 8, diz que Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Por que vocês me questionam? Porque vocês ficam debatendo dentro do íntimo de vocês. Hein? Que é mais fácil? Olha que coisa linda. Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Os judeus, eles tinham na sua mente, no seu coração, que toda enfermidade era consequência de pecado. Algum pecado cometido tinha como consequência uma enfermidade física. Já que esse homem era paralítico, era consequência do pecado. Ele só poderia ficar são se os seus pecados fossem perdoados. Aí Jesus, para dar uma resposta sábia, inteligente, sábia melhor, né? E ele como mestre, nós como servos, nós precisamos aprender com Jesus a dar respostas sábias. Ele diz: que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam
que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. Eu acho lindo esse texto, porque Jesus vai revelar que enquanto se está na terra, ele tem autoridade para perdoar pecados, porque depois que o homem baixa a cova, segue-se o juízo. É isso que Jesus está dizendo. Para que saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele tem autoridade para perdoar pecados na terra. Enquanto você está aí me ouvindo nessa tarde ou nesta manhã, quem sabe o horário que você vai ouvir esta mensagem, não deixe para depois. Aproveite o momento. Assim como esses 4 e o paralítico aproveitaram o momento em que Jesus estava em Cafarnaum em casa, eles não mediram esforços. Foram criativos e chamaram a atenção de Cristo pela sua fé. Tenha fé nesse dia de hoje. Entregue a sua vida a Jesus. Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. Ele quer te levar para morar no céu. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho. Não há outro caminho. Só Ele pode perdoar pecados. Só Ele pode te remir. Só Ele pode te justificar. Levante-se. Pegue a sua maca e vá para casa. O que está te faltando para você tomar a atitude de ouvir a voz de Deus? Aí diz o texto que no versículo de número 12, e ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Ele não estava mais sendo dominado pela maca. A enfermidade não estava mais lhe dominando. Ele não dependia mais de 4 amigos para se locomover. Agora, Jesus fez que ele o quê? Se locomovesse. Jesus operou o milagre dele agora ter domínio sobre a maca. Ele se libertou daquela maca. Ele se livrou da paralisia que ele tinha. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos, surpreendidos, glorificavam a Deus. E disseram: nunca vimos nada igual. O milagre que Jesus quer operar na tua vida é para a glória de Deus. É para que se manifeste a glória de Deus. É para te deixar atônito, é para te deixar surpreendido. Que nesta manhã você aprenda com esse texto essa simples mensagem que você precisa entender no teu coração, que você não precisa medir esforços, que você precisa ser criativo e que você precisa despertar em Cristo a atenção dele através da fé que você pode professar no seu nome. Que Deus te abençoe.
Que Deus abençoe a tua família. Que Deus abençoe o teu lar. Que Deus abençoe tuas finanças. Que Deus abençoe os teus filhos. A tua mesa. A tua saúde. Em nome de Jesus.